Fala, querido calejado, seja bem-vindo. Vamos começar hoje uma série que em muito te ajudará. A série do dia de hoje se chama Uma Porção de Versículos que me ensinaram errado. Então eu quero pedir para você que sobe a intro para a gente começar o vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre Lucas capítulo de número 15. É um texto muito familiar para a igreja, muito pregado em todas as igrejas e muito comentado. No entanto, alguns pastores e alguns líderes ensinam esse texto muito errado. Lucas 15 é um texto que mostra para a gente algumas finalidades e também algumas histórias que Jesus conta. Que é interessante a gente olhar aqui e você vai ver que posteriormente nós vamos lançar um livro e espero que você com certeza adquira ele. Antes de mais nada, quero pedir para você, se inscreva no nosso canal e talvez para você não faz diferença dar um like, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe seu like e aproveite, compartilhe em todo o grupo que você puder esse vídeo, ele vai ajudar muito as pessoas que você conhece. Falando do Lucas 15, nós temos um texto aqui muito familiar para a gente. Ele mostra propriamente já nos seus primeiros versículos para a gente a identidade do que Jesus está falando. Se você olhar no Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 1 e o versículo de número 2, dois públicos aparecem aqui. O versículo de número 1 fala que Jesus está com pessoas que querem ouvir ele. O público que deseja ouvir Jesus são os publicanos e também os fariseus. O publicano é um funcionário romano que na época, mesmo sendo um judeu, nunca teve a oportunidade de participar de uma festa religiosa. E por trabalhar para Roma, que era o império, que aprisionava Israel e o fazia escravo, acreditavam os judeus que eles eram completamente traidores. No entanto, do outro lado, a gente vê que também, muito paralelo aos publicanos, os pecadores estão comparados na mesma frequência. Pecadores são infiéis, pessoas que não seguiam a palavra de Deus. E também, como os publicanos, nunca participaram de uma festa religiosa. Do outro lado, no versículo 2 do capítulo 15, Lucas agora descreve para a gente o segundo grupo. São duas partículas de pessoas também. O primeiro são os fariseus e o segundo ele diz os escribas. Fariseu é um grupo que surgiu ali no período babilônico, período do cativeiro, que eram pessoas que na palavra farase do hebraico significam separados. É um grupo elitista de intérpretes da lei, da Torá e da tradição oral do Talmud que acreditavam ser maiorais na sociedade. E também tinham os escribas, que eram pessoas que eram copistas, que copiavam as escrituras sagradas. E por copiarem muitos manuscritos, acreditavam eles que sabiam tudo acerca do manuscrito. E por isso, se achavam muito melhor do que todos que na época haviam. Olhando diante disso, Jesus conta para eles, então, 3 parábolas. A primeira parábola sobre um pastor que deixou 99 ovelhas e foi buscar uma só que estava perdida. A segunda parábola, ele fala sobre uma dracma que foi perdida em uma casa e a mulher varreu toda a casa, revirou ela para encontrá-la. Mas a terceira parábola, fundamental e que todo mundo, muita ênfase coloca no filho pródigo, vou dar uma nota aqui de rodapé para você. Se você não sabe o que é filho pródigo, a palavra pródigo significa gastão. Então significa que ele tinha 2 filhos. O mais velho, que era trabalhador, que era muito resguardado, que era completamente obediente e que ficou na casa, e o outro, que era gastão, que saiu e foi embora. Diante disso, a gente consegue observar aqui uma realidade então. A terceira parábola coloca ênfase no texto, porque a primeira, ela fala acerca de uma ovelha. E uma ovelha você recupera a qualquer momento. Basta apenas você comprar outra ovelha que você vai repor o rebanho que está faltando uma com 99 e vai completar 100. O segundo, uma dracma, equivale a 1 dia de trabalho. Então diz, se você perdeu o dinheiro, é só você trabalhar mais um dia que você vai recuperar o dinheiro que você perdeu. Agora um filho, uma pessoa, como você recupera quando ele se perde? E você vê que a postura do irmão mais velho apresenta o segundo grupo, que se constitui fariseus e escribas, que ficaram irredutíveis. E no versículo de número 2 eles dizem, quem é esse? Porventura ele não é profeta? E por que deixa que publicanos e pecadores se assentem para comer com eles? Veja a resistência de permitir que as pessoas se acheguem até Jesus. A parábola desse filho pródigo, ela conta então que no seu desfecho, quando o pai foi conversar com esse filho que revoltado estava pela restituição do seu irmão, pela honra que ele recebeu quando ele voltou para a sua casa e depois de ter gastado tudo, ter quebrado a cara lá fora, o pai pergunta para ele, por que está revoltado? Ele diz, há tanto tempo eu tenho ficado com o senhor e não me deste um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Veja o limiar e também a limitação que esse filho mais velho colocou em si. Porventura ele não parece fariseus e escribas,
O que Jesus está tentando enfatizar no texto é falar para os escribas e para os fariseus: vocês há tanto tempo estão no reino de Deus, há tanto tempo estão servindo nas festas religiosas, estão tão acostumados com Deus que vocês esqueceram que Deus é importante como um pai e vocês poderiam desfrutar de tudo. No entanto, quando chega alguém querendo desfrutar também, vocês ficam revoltados. Nunca esqueça que a Bíblia diz que quando a arca ficou na casa de Abinadab, os seus filhos Uzaia e Aiô tentaram levar a arca da aliança embora. E quando a arca caiu no penhasco, Uzá colocou a mão sobre a arca, desobedecendo o que Deus tinha mandado. Por que Uzá colocou a mão na arca? Porque ele estava acostumado com a presença de Deus. Fariseus e escribas estavam acostumados demais com Deus e se achavam proprietários de Deus e nunca desfrutaram do seu favor ou da sua pessoa. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça, esse vídeo é para contribuir muito na sua vida e te ensinar. E espero que ele seja enriquecedor para a sua alma. Não esquece, envia para o seu professor de escola bíblica, para o seu pastor, para o seu líder, para o seu amigo, viraliza para geral. E no próximo vídeo eu espero você aqui. Essa é a série Uma Porção de Versículos que te ensinaram errado. Muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe a sua vida. Eu sou calejado, seja você também.